O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Então vamos lá. Demora para mudar, né? Primeiro são as regras do FGTS, tá? Então vamos lá. Essas regras aqui mudaram em julho do ano passado, tá? Então houve o quê? Houve uma diminuição da taxa de juros. Então, vamos lá. Taxa de balcão, juros, renda familiar bruta. Então, existem 3 faixas, tá? A faixa 1, que é essa primeira aqui, e a faixa 2, que vai até 4.400, tá? E a faixa 3, que é essa aqui, de 4.400 a 8.000. Então, quanto menos ganha a pessoa, menor é a taxa de juros e maior é o subsídio, tá? Então, no exemplo aqui, quem ganha até 2.000. O que é isso aqui? Ó? Operações com desconto, regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, tá? Então, vale para esses aqui. O que é? Sem redutor e com redutor. Então, quem ganha até 2.000, ele paga 4,75 de taxa e com o redutor 4,25. Quem ganha de 2 é 2,640. 5 e 4,5. O que é esse redutor? Então, vamos lá. Ó. Redutor de 0,5% na taxa de juros para cotista do Fundo de Garantia. Pode ser concedido um redutor de 0,5% a taxa para propostas nas quais pelo menos um dos proponentes que compõem a titularidade da conta vinculada, né? No mínimo, o que ele precisa ter? Ele precisa ter 3 anos de trabalho no regime de FGTS, somados períodos trabalhados, consecutivos ou não. Então, tem um casal. Se algum deles ali já tem 3 anos de conta de fundo de garantia, 3 anos consecutivos ou não, ele entrou no emprego, ficou 1 ano. Depois ficou desempregado. Depois entrou outro emprego, mais 2 anos. Depois ficou mais um tempo, mais 3. Então, juntou, deu 3 anos, ele já faz jus a esse desconto de 0,5%, tá? Qualquer um dos cônjuges ali. Então, se compôs renda com a mulher, com o cônjuge, então, se um deles tiver essa condição, ele já faz jus a essa taxa reduzida aqui, tá? Então, a diferença é essa. O que é operações sem desconto e operações com desconto? Com desconto é quando ele tem, além da taxa subsidiada, ele tem aquele subsídio lá, que vai de até 55.000. De acordo com a renda também, quanto menor a renda, maior o subsídio. Então, ele vai financiar um imóvel de 100.000. Um exemplo. Se ele tem uma renda de até 1.690, acho que é o subsídio máximo. Ele chega, dependendo da localidade, até 55.000 de subsídio. Então, vou ter um exemplo na frente lá que vai mostrar, tá? Então, essa aqui. Então, essas cotas. Vamos nas cotas. Programa Minha Casa Minha Vida. Imóvel novo, construção em terreno próprio, aquisição de terreno e construção, 80% de cota, tá? O FGTS Minha Casa Minha Vida, 80%. Se for imóvel usado e a pessoa ganha até 4.400, mantém 80%. O que mudou, foi em agosto, se não me engano, imóvel usado na região Sul e Sudeste. Para quem ganha de 4 a 8.000, vocês conseguiam financiar antes disso até 80%, 350. Então, houve essa redução aqui para 50%. Tá? Então, o valor de venda do investimento do imóvel usado na faixa de renda familiar bruta mensal acima de 4.400 fica limitado a 270.000 o valor do imóvel, era 350. Qual que foi que não existia para financiamento de imóvel usado. Quando foi 13 de julho do ano passado, houve a mudança de taxa de juro, de renda, e incluíram até foi um pedido até do Cresce, né? Das entidades de vocês, para também incluir imóvel usado. Então, eles incluíram. Então, tinha aquele recorte territorial, num lugar era 120, era 180, no outro era 264 e assim por diante. Então, eles padronizaram. Imóvel Minha Casa Minha Vida, pode comprar com recurso do FGTS até 350.000 em qualquer lugar do país. Eles trouxeram também o FGTS junto do usado. Tá? O que aconteceu? Previa-se que
utilizaria 20% do recurso para o FGTS usado. Só que houve uma avalanche de contratação e já estava representando 60% do recurso. Por isso que houve essa redução agora em agosto. Isso reduziu cota, senão separa o programa Minha Casa Minha Vida. E houve também a chiadeira das construtoras, porque está tirando da produção, que a ideia qual que é? Se você coloca mais dinheiro para construir, você gera mais emprego e tem um círculo virtuoso. Então, por isso que houve essa redução. Tá? Vamos lá. Então, essa mudança também, famílias com renda até 4.400. Novos testes para contratação. É o que eu falei. 200 até 4.400. Embora o imóvel pode ser até 350, para aquela faixa de renda de 4.400, que ela tem um subsídio, o imóvel tem um recorte territorial, que ele vai de 264 a 190. Antes, o mínimo era 142. Tá? Aqui tem uma tela na frente aqui. Agora é possível financiar até 350 mil teto único. Previsto para as famílias com renda mensal de 4.400 a 8.000. Então, aumentou o leque, né, e aumentou as pessoas até 8.000 de renda, que é a faixa 3. Essa faixa 3 aqui, ela tem o subsídio na taxa. Vamos voltar lá. Não, tem para frente aqui. Aqui, ó. Então, quem ganha de 4.400 a 8, a taxa dele é 8,16 ou 7,66. Só que ele não tem o subsídio. Só tem o subsídio quem ganha até 4.400. Tá? Essa que foi a mudança grande que teve no plano lá. Tá? Então, voltando aqui. Então, renda para famílias com renda de 4.400 a 8.000, criou-se aquela faixa 3 lá que não existia, tá? Aumentou a renda aqui. Ele pode financiar com juros subsidiados de 8,66 ou 7,66, se ele tiver o redutor ou não, só que ele não tem o subsídio, aquela complementação que o governo dá. Esse subsídio, o máximo era 47.500, ele foi para 55 mil, tá? E aqui vamos lá. Faixa FGTS por município. 350, para quem ganha acima de 4.400 até 8, todos estão no mesmo patamar, dependendo da localidade. Aí vamos pegar Itariri, vai. Itariri da região aqui, tá? Itariri é 190 do faixa 2 e 350. Antigamente não tinha, era só o 190. Que é a faixa 3 lá. Agora eles criaram 350, qualquer lugar do país, 350 mil você consegue financiar Minha Casa Minha Vida. Só que, para quem ganha até 4.400, é isso aqui. Vamos colocar aqui na Praia Grande, vai. Praia Grande. Praia Grande. 264 e 350. Um cara que ganha 4.400, ele pode financiar um imóvel de 350? Com recurso Minha Casa Minha Vida? Não. Não. Mas se ele tiver um recurso lá guardado, porque qual que foi? Isso é Ministério das Cidades, é governo, tá? Não é Caixa não, tá? Eles entenderam o seguinte, um cara que ganha até 4.400 e não tem poder para comprar 350. Ok? Não, mas ele tem uma poupança lá. Muito difícil achar, vocês são corretores, vocês sabem disso, né? Então, o que eles tentaram coibir aqui? Alguém que teriam posses, tá? O filho de alguém que tem, aí se o cara tem um registro lá de 4.400, ele complementa com recurso à vista e financia.
Aí ele está tirando aquele que realmente precisa. Então, a ideia foi essa aí. Então, o cara que ganha até 4.400, ele pode comprar um imóvel financiado até 350? Pode. Só que ele não vai poder usar a taxa e o subsídio do programa. Ele vai ter que usar, nem a faixa 3 ele vai usar, vai ter que usar o SBPE. Então, se ele ganha até 4.400 e for comprar um imóvel aqui na Praia Grande, Minha Casa Minha Vida, de 265, ele vai desenquadrar, o sistema não aceita, ele vai ter que financiar, tudo bem, só que pelo SBPE. Nem pelo Minha Casa Minha Vida, faixa 3, ele vai conseguir. Deu para entender? Essa apresentação pode ser distribuída para vocês depois, tá? Beleza? Oi? Eu passei para o Cresce e eles distribuem, tá? Às vezes fica anotando aí e perde. Vou chegar lá. Não, então, mas é que tá. Teoricamente, você não, quem ganha 4.400, não sei o que está falando, tá? Ele não teria o 264 para 350, ele financia 80%, certo? Então, 80% de 264. Então, daria ali 50 mil a menos, né? Daria 180, 210 mil, vai. E para 350, ele teria uma poupança de 140. Estranho, né? Então, é por isso. Aqui, ó, um exemplo, tá? Condições, depois de 13 de julho do ano passado. Então, só para um exemplo aqui. Condições atuais que é antes de 13 de julho, tá? E condições propostas. Aqui, ó, uma família que ganha um imóvel de 167 mil, tá? Família, renda de 1.650. Ela financiava 83 mil, tinha um subsídio de 47.500 e precisava dar uma entrada de 35 mil. Com a mudança, o que ocorreu? Ela passou a financiar 111 mil, por quê? Porque diminuiu a taxa. O subsídio aumentou de 47.500 para 55, então ela conseguiu um subsídio maior. A entrada dela, que era 35, foi para 200 mil. 35 mil foi para 200 mil. 200 reais aqui no caso. Então aqui quase zerou. E vocês são corretores. Quando a pessoa não precisa da entrada, é mais fácil vender o imóvel ou não? Certo? E aqui, família com renda até 1.980, tá? O subsídio dela é menor, só que a capacidade de pagamento dela é maior. Então, ela financiava, antes da mudança de condições, 100 mil, tinha 34.400 subsídio, precisava dar uma entrada de 32. As novas condições, ela, pelas taxas de juros que aumentaram, diminuíram, ela passou, em vez de financiar 100, ela conseguia financiar 127. E o subsídio aqui aumentou de 34 para 39. Aqui ela zerou. O subsídio é de acordo com a renda, tá? Então ele vai. Não, é dado. É dado. Nesse caso aqui, ó. Então ele só conseguiu financiar 127 mil do imóvel de 167. Ok? Se não tivesse subsídio, ele tinha que dar uma entrada de 39. Com o subsídio, pela faixa de renda dele, que é 1.980 aqui, o governo concede um subsídio de 30 da diferença. Então é um dinheiro dado mesmo. É para complementar esse. E a taxa. E a taxa de juros também. Mas isso é bom porque está melhorando para os clientes, né? Sim. E aí os consultores vão e aumentam a casa. A gente não acha um imóvel para vender. Mas é tiro no pé, né? Aí estagna, né? Fica assim. Porque a renda não vai aumentar. Vai. FGTS, ok? Minha Casa Minha Vida.
Agora vamos para a SBPE, que houve a mudança, vai acontecer agora, semana que vem, né? Dia 1º. Então, vamos lá. SBPE, cotas e taxas. Então, modalidade, aquisição, cota de financiamento, tá? Aquisição, sistema amortização, saque e price. Poupança mais terra é o indexador, tá? Na saque, a gente financia até o final do mês agora, 80%. E na price, 80 imóvel novo e 70 imóvel usado, certo? Para quanto vai? Se for saque, 70, se for price, 50. Tá? Unidades de empreendimento. O que é essa unidade de empreendimento? Os empreendimentos que a Caixa financia. Tá? Ela financia a produção. O Geric, já ouviu falar do Geric aí, né? Gericado, então. Não vai alterar nada, tá? A cota de financiamento para saque é 90 e vai permanecer 90. Se for price, 80. Não vai mudar nada. Oi? 90 se for saque e 80 se for price. Não, é que se for FGTS, é 80. É porque é SBPE aqui. Quando é empreendimento, desculpa, eu estou falando de empreendimento, tá? Então, só para demonstrar, nós colocamos 80 aqui. Aí tem aqui, ó, empreendimento financiado com PJ na Caixa, empreendimento financiado com PJ na Caixa, e 80 aqui que é FGTS. FGTS ele não muda, tá? Se for SBPE, empreendimento, 90. Se for FGTS, Minha Casa Minha Vida, empreendimento, continua os 80. Tá? Então, unidade de empreendimento, saque. Se for SBPE, 90% de cota. Se for FGTS, 80%. Se for price, 80%. Tá? Taxa de juro, tem diferencial também. Aquisição individual, 8,63 a 10,16 nominais. Tá? Esses são os intervalos da taxa. Se for unidade de empreendimento, a inicial começa com 8,63 e o máximo é 9,55. O que diferencia a taxa aqui? É a pessoa, tá? O rating dela, o relacionamento que ela tem com a Caixa, e a gente pode customizar a taxa. Vocês têm ali, ó, que vocês puxam, se tiver correspondente bancário, que você puxa lá e já sai a taxa, né? Tem a diferenciação. E tem a taxa customizada também, que a gente pode pedir na mesa de negociações nossas. De acordo com o relacionamento que o cliente tem com a gente, com o rate dele, a gente pode chegar até 8,63. Quanto está praticando os bancos particulares aí? 12? 11, 2, 11? Então, referência estão colocando 1 do 10, tá? Porque vai mudar agora a partir de... Para empreendimento, gente, não muda na Caixa, tá? Então, qual que é a... Aí, vamos lá. SBPE, cotas, novos parâmetros. A partir de 1 de novembro, estão vigentes novas condições nas operações de crédito imobiliário SBPE-PF nas modalidades TR, poupança, tal. TR, poupança, IPCA... são os indexadores aqui, mas o mais comum é fazer TR, né? E às vezes poupança também. Para imóvel residencial novo e usado, imóvel comercial, construção de individual e lote urbanizado. As alterações de parâmetros não alcançam as operações de aquisição de unidades vinculadas em empreendimento Caixa. Tá? Entre os ajustes a serem implementados constam redução da cota de financiamento para o sistema de amortização saque, de 80 para 70, redução da cota de financiamento para o sistema de amortização price, de 70 para 50, limitação do valor do imóvel aceito como garantia, até 1,5 milhão também. Tá? De empreendimento da Caixa, não tem esse limite. Okay? Além das alterações dos parâmetros, não será permitido nova concessão de SBPE para cliente com financiamento imobiliário ativo na Caixa. Então, se você tem um financiamento, você não pode ter outro. Isso já aconteceu, acho que foi ano passado, retrasado. Por que está essa restrição, pessoal? De onde vem o SBPE para financiar? Quem tem poupança aqui? Levanta a mão. Alguma vez algum gerente estão transacionando, vendendo um imóvel lá, financiou, ou deixa o dinheiro aqui por tantos dias? Já fizeram esse pedido para vocês?
Isso aí tem um fundamento, gente. Para financiar, a gente tem que prestar. Tem que captar. O que fomenta o negócio de vocês, SBPE, é a poupança. Se os recursos da poupança saem, você não tem o fundo para te financiar. Então, isso vale para o dono de imóvel, vale para construtor também, porque a taxa está mais barata da poupança, tá menor do que uma taxa de investimento. Só que você ganha mais no quê? É na produção do empreendimento ou no teu negócio de construção e venda de imóvel? Então, cria-se um círculo virtuoso, se reinvestir. Não precisa colocar tudo. Deixa um pouco lá, deixa um pouco em fundo, faz uma cesta de serviço. Porque a poupança não tem... A Caixa é um banco público, 100% do governo. Então, poupança tem 100% de garantia, isso está no estatuto dela. Qualquer banco que você tiver poupança, 200 mil. Outra aplicação em CDB, se o banco vier a quebrar, por exemplo, você tem um seguro garantidor até 200 mil. A Caixa não tem isso porque quem que é? A Caixa é 100% do governo. Só se o país acabar. Aí nem nós estaremos mais aqui, né? Então, tem segurança. Então, não é à toa que o gerente pede para vocês, conversa lá com o vendedor de imóvel, vamos deixar mais aqui. Porque isso aí cria um círculo virtuoso. E tem fundo para financiar. Aí não tem, está acontecendo isso. O orçamento é anual também, tá? Então, o que está... E o que a Caixa fez também? A gente financia a produção do empreendimento com SBPE também. O que ela vai fazer agora? Ela criou recursos livres, ela não vai financiar com recurso do FGT, do SBPE, para destinar o recurso do SBPE para as pessoas físicas. Isso já está acontecendo já. Aí não vai faltar dinheiro nem para a produção e vai ter um pouco mais para as pessoas físicas, que é o final, né? Mas fiquem com isso em mente, tá? Conversem com os construtores, com os proprietários de imóveis. Ele deixando o recurso na poupança, aplicando parte do recurso dele, ele está colaborando, contribuindo com o próprio negócio dele. Não é porque a gente tem meta lá, não. A gente tem meta para ter um círculo virtuoso para que a roda não pare. É o que está acontecendo hoje, tá? E outra coisa também, o banco é obrigado a aplicar até 65% dos recursos de poupança em habitação. A Caixa põe 100%. O banco particular não faz isso. Quando a Selic aumenta, some do mercado, né? Aumenta a taxa de juros. Porque numa Selic, nós estamos com a Selic de 11, né? 11 e pouco, né? 10,5, né? Nós estamos financiando a 8, 10 e pouco. Que banco está fazendo isso? Então, pensem bastante nisso, tá? Esses processos estão prontos e não tem verba para assinar e vai mudar as regras. Como vai ficar? Vai entrar nas novas regras. E aí, já passou engenheiro, já fez tudo e não assina? Não assina. Não vai assinar. Não assina. Isso era para ter entrado dia 21. Aí deram um prazo maior. Mas não está entrando no sistema, é o que as coisas que estão falando, né? Então, É que não tem recurso. O recurso é da poupança. Tem. Se não tiver captação, você não tem fundo. Aí restringe. A gente não vai restringir, porque tem um pouco. Não vamos restringir para quem contratou empreendimento com a Caixa. Esse aí está garantido. E os que contratarem daqui para frente, mesma coisa. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? O Rubens é um construtor. O imóvel usado é 50%. Então, aí os processos estão prontos, não vai assinar? Não vai assinar. E aí, o pessoal pagou o engenheiro, está tudo pronto, nós brincamos de trabalhar? Não, você pagou o custo da engenharia. A contratação é lá na frente. É o trabalho do engenheiro que foi lá vistoriar. Isso não está garantido o financiamento. Às vezes você avalia o empreendimento, você paga o engenheiro e não aprovou o imóvel. Uhum. Não, isso é o custo do serviço do profissional. Pode contratar, só que você vai ter que dar uma entrada maior. E por que está acontecendo? Porque não tem recurso suficiente.
Não é infinito o recurso. Oi? Não, passou do dia 1º. Outra coisa também, dotação de recursos, tá? SBPE. Hoje no individual, o que acontece? Está faltando também. Quando é empreendimento, não falta. Tá? Se é um imóvel individual, às vezes você fica... Tempo atrás você ficava 4, 5 meses ali, não teve? 4, 5 meses, por quê? A gente contratava aqui 130 milhões por mês. Veio 30 milhões por mês, para todas as agências da região. Aí, você vai de acordo com a entrada lá, do relacionamento do cliente, você vai financiar, se tiver recurso. Se for individual, é esse quinhão que vinha 130, um exemplo, tá? Vinha 130 milhões por mês, que a gente contratava aqui, passou a vir 30. Então, isso aí vai ser regrado. Os imóveis individuais, os imóveis que o consultor fez com o recurso dele, vai entrar eu chamo fila do pão, porque não tem para todo mundo. Então, vai hierarquizar as propostas de acordo com o que tem de recurso. Se for um empreendimento que a Caixa entrou na construção, aí não tem fila do pão. A demanda já é o dinheiro já está reservado lá. Aí eu vou passar aqui, mas... Desligou? Ah, não, voltou lá. Por exemplo, ó. Procotista, tá? Vamos passar no procotista, depois eu volto nessa. O procotista também é um recurso do FGTS que ele é finito. Então, aqui são as regras, mas aqui, ó, sem previsão de novos recursos para o ano 2024. O procotista é um recurso mais barato, cara, tem que se enquadrar nas regras do fundo de garantia, só que é limitado também, vendo o conselho curador, ele determina. Todo ano, começo do ano, vai ser... Acho que esse ano foram mais de 100 bilhões de contratação com o FGTS. Um pouco vai para o fundo de garantia, um pouco vai para a usada, um pouco vai para o imóvel Minha Casa e Minha Vida. É recurso finito. Então, tem só aquilo lá. Aí você vai priorizar o quê? Hoje estão priorizando o imóvel novo, que gera emprego. Aí a Caixa. Caixa SBPE, o recurso é dela. Ela vai priorizar o quê? Se tem pouco recurso e bastante gente querendo, vai priorizar quem tem relacionamento maior com ela. Na verdade é isso. Tá? Então, as regras do procotista, tá? Imóvel aqui para o Rio Grande do Sul, por causa da tragédia, ela estava financiando até 100%, tá? Imóvel usado, 50% no procotista também. Cota é mínima, tá? Não, foi o que eu falei aqui, ó. Sem previsão de novos recursos previstos para 2004. Para esse ano não tem. Ano que vem, possivelmente. Hã? Os processos SBPE que já estão conformes, né, só aguardando recurso. Mesmo assim, se não tiver recurso até o dia 31, a partir do dia 1º, a gente vai ter que enquadrar os processos, as aprovações todas novamente. Sim. Ou seja, 50% ou até 50% Isso. dos processos vão ter que cair, né? Porque Sim. quem se programou para 70 e 80, dificilmente vai ter 50 e 40. Então, Esse prazo que foi estendido do dia 21 até o dia 31, teoricamente ficou meio que perdido, né? Porque estendeu e não tem aberto. precisa ter recurso. Não veio o suficiente. Então, para contratar, qual que é a premissa? Tem que ter recurso. Se não tiver, não adianta. Não tem de onde tirar. Então, era para ter acontecido dia 21. Aí estenderam. Aí veio o recurso, veio um pouco, mas não veio o suficiente. Desligamento de empreendimento, tá? Aqui, esse aqui eu trouxe aqui, os empreendimentos que estão na Praia Grande de São Vicente, tá contratado com a Caixa e que serão contratados, tá? Vamos lá. Praia Grande, construtora Coralão, ela tem o Le Jardin e o Maison Coralão. Esses empreendimentos aqui, eles não têm problema de recurso, tá? Financia até 90% e tem recurso. GMV, tem o D1, que está contratado lá no Canto Forte também. E tem esse Málaga,
que está para contratar. O que está em parênteses vermelho aqui é os que estão para contratar, tá? Está na iminência. MV4, Residencial Life, Praia Grande também, contratado. Tomás Ramos, nosso amigo aqui, Rubens. Costa Atlântica, contratado. Terra Nova, Liberty, contratado. Terra Nova, Bela Colina, Residência, é o que está em fase de contratação. Também não vai ter problema de fund e de cota de financiamento, tá? Ramos e Santos, também o Rubens ele participa dessa consultora aqui. Está para contratar o Costa Viva, né, Rubens? É aqui na Tupi. Tá? Não terá problema de financiamento. Fortecom, Residencial Rara, está contratado. Pires Consultora, Residencial Apolo. RA Gomes Pacheco, Personalité. Marear, Residencial Ascote. Smartcom, Arcole 4. Benite, Atlantic House Residência, está para contratar também. P&G Consultora, Essência Residencial, também está para contratar. Malibu, Residencial Dunas, também. E São Vicente, Marcasa, Central Park, 300 unidades. MGF, Flex Bitauru, 40 unidades. S4, São Vitor, 363. CMD, Garden Park Residência, também não tem problema. Também esses 3 últimos aqui estão em fase de contratação. Esse aqui deve sair essa semana já. E a CR, Live 432, São Vicente. E o Trajano, 13 empreendimentos, 13 e 250. Então, os contratados para a Caixa, a consultora foi na Caixa, contratou a produção, esse não vai faltar recurso, tá? E para não faltar o recurso também, tá? Só que ele segue a cota do individual, tá? Quando é alocação de recurso. O que é alocação de recurso? O Rubens fez um prédio com o recurso dele. Aí fez com o recurso dele, está prontinho. Aí normalmente o correspondente ele vendeu a unidade, manda o engenheiro lá, pega a documentação da consultora, da engenharia e do comprador, e leva na Caixa para financiar. A locação é quando ele terminou o prédio, ele tem 40 unidades lá, ele pede uma avaliação de engenharia só, custa R$ 3.100, independente se tem 2 ou 40 unidades, ok? Fica a pasta pronta da engenharia e da empresa, vale por 1 ano. Aí você vendeu, você só traz o cliente para comprar, não precisa mandar engenharia e não tem aquele problema de um avaliou por 200, outro avaliou por 230, outro avaliou por 180. Isso chama alocação de recursos. Tá? Esse também, não, por enquanto, não tem problema de dotação. Só que ele na fila do pão que eu falei lá atrás. Só que a cota é de individual, porque a Caixa não participou do financiamento dele. Tá? Chama alocação de recursos. Então, os prédios prontos aí, procure os gerentes das nossas agências aí, ó. Tem um prédio aqui, porque é sazonal, gente. Hoje tá restrito, amanhã ele abre, e já vai estar, se estiver avaliado já, você ganha tempo, porque você não precisa convocar engenheiro toda hora, não vai ter problema de avaliação diferente uma da outra, e vai ter recurso garantido. Ok? Chama alocação de recursos. Eu vou passar aqui rapidinho para falar o que é, tá? Linha destinada ao financiamento de unidades habitacionais de empreendimentos concluídos. A Caixa financia as pessoas físicas compradoras das unidades e transfere os recursos para o vendedor, sendo a marca Caixa associada ao empreendimento, agregando valor à comercialização das unidades. Você fez lá, você pode até colocar uma placa da Caixa se tiver essa alocação de recursos, tá? Mesmo que você fez com recurso teu. Liberação dos recursos decorrentes do somatório do valor de financiamento do imóvel, recurso da conta vinculada ao fundo de garantia, quando houver, concedido ao adquirente PF na conta, a gente acredita na conta de poupança. Para quê? Para fazer esse colchão aí, né, para não faltar dinheiro lá na frente, né, do titular vendedor. É dispensada a análise de risco do tomador. Então, não precisa GERIC, no caso de alocação, tá? A construtora não toma crédito, por isso que não precisa ter o GERIC, em seu nome, e repõe o recurso aplicado, possibilitando que seja
reinvestido na produção de novos empreendimentos. O laudo de engenharia das unidades concluídas é realizado de uma única vez até que se concluam as contratações das unidades vinculadas do empreendimento, sendo necessário reavaliação das unidades a partir de 365 dias de emissão do laudo. Então, o laudo vale por 365 dias. Né? Vamos lá, isso é a validade do laudo. Você vendeu, avaliou hoje por R$300 mil, a Caixa avaliou por R$300 mil. Daqui 4 meses, você está vendendo, você viu o mercado deu uma aquecida. Você pode pedir reavaliação das unidades que não vendeu ainda, tá? Então, 365 dias é a validade da avaliação. Só que nada impede você pedir uma reavaliação no meio do caminho, tá? Se o mercado aquecer. É dispensada a análise de risco tomador GERIC, é dispensada a análise jurídica, exceto nos casos em que existem alguns apontamentos restritivos, tá? Condições. As unidades devem ser novas e possuir matrícula individualizada junto ao cartório de imóveis. Situação regular dos empreendedores, tá? Não pode ter restrição, o construtor. Habites emitido e o protocolo de entrega junto ao CRI antes da avaliação da Caixa. O que é isso aqui? Precisa ter a matrícula individualizada. Mas para ganhar tempo, o que a gente pode fazer? O construtor tirou o habite da prefeitura, aí vai para o cartório, leva mais o quê? Uns 30 dias? Então, a hora que você protocolar o habites para registrar no cartório, para individualizar as matrículas, já pode ir na Caixa e pedir a avaliação das unidades e montagem do processo. Que demora ser uns 20 dias, mais ou menos. Então, a hora que sair a matrícula do cartório, já está pronta a análise de engenharia. Já está pronto tudo para contratar. Em vez de você esperar a matrícula individualizada, acionar a avaliação da Caixa. Então, pode fazer, já com o protocolo de entrega no cartório de registro, já pode dar entrada na Caixa para avaliar esses imóveis. Tá? Tarifas. 36 por contratação e 3.100 fica toda a engenharia, independente se for 2 unidades, 3 unidades, 100 unidades do empreendimento. Posso fazer uma pergunta? Eu sou de imobiliário, sou corretor e de uma cidade pequena, Cananéia. Lá não temos nenhum imóvel que se enquadre no Minha Casa Minha Vida. Por isso que a gente está aqui, inclusive, para ver se a gente consegue levar alguma coisa para lá. A minha dúvida é o seguinte, um empreendimento pequeno voltado para habitação popular, consegue aprovar o empreendimento? Sim. Não existe... O que é empreendimento? 2 unidades, a partir de 2 unidades. A partir de 2 já... Precisa ser prédio? Não. Se tiver loteamento. Aqui é difícil, né? Que é mar, mangue. Mas lá na região do vale, lá, tem muito loteamento, não tem? Tá. Lá em Regis, por exemplo, tem vários. Então, tem um loteamento lá. Aí você tem 10 lotes. O loteamento é 100. Eu quero fazer em 10 lotes. Quero fazer um empreendimento de 10 unidades. Pode? Pode. Acho que acabou. Era isso aqui. Então, pessoal, se tiver pergunta, fiquem à vontade, tá? Então, se não tiver recurso, não tem financiamento. Por isso que está restrito agora. Então, fomentem a utilização, carregar o dinheiro para a Caixa, que a Caixa nunca vai deixar você sozinho. A Selic subiu, baixou, a Caixa sempre esteve aí financiando. Seja menos ou mais. Os bancos particulares, na primeira crise, eles somem. Então, canalizem os recursos, convençam os proprietários de imóveis a movimentar com a Caixa. As construtoras, por exemplo, que queiram fazer com a Caixa, é só marcar com o gerente da agência aí. Eu faço reunião todo dia com o consultor explicando como é que funciona o sistema de financiamento pelo GERIC. É a coisa melhor do mundo, você trabalhar com dinheiro de terceiro sem pagar juros. Você tem conta em agência lá do Vale? Alguma? Sexta passada, nós fizemos um evento lá em Registro, com o construtor, eu mostrando como funciona a construção de empreendimento. Se a gente pode fazer um dia aqui, viu, Luciana?
Se vocês quiserem, eu posso apresentar, só para vocês prospectarem, né, os consultores, explicar como é que funciona a contratação de imóvel na planta na Caixa. É muito legal. Então, por exemplo, a pessoa quer construir um terreno. Para ter o financiamento, ela tem que dar entrada em toda a construção, ter o laudo de quem vai fazer a construção e tudo, para depois a Caixa ver se vai financiar. Só que nesse tempo a pessoa gastou dinheiro. A Caixa vira e fala, não vou financiar. Qualquer investimento que você faça, você tem que colocar alguma coisa na frente. Sim, mas a Caixa está na mão, né? Mas é o risco, né? Isso existe. Ué, financia sim. Só que não tem jeito de você não gastar nada para você querer comprar uma casa, você querer construir. Assim, mas fala, ó, você tem condições de financiar, então gasta que nós vamos financiar. Não esperar a pessoa gastar para depois a Caixa analisar se vai ou não. Não, mas você consegue fazer um projeto, aprovar alguma coisa sem pagar nada? Não, mas eu queria assim, eu quero dizer assim, a pessoa tinha que ter a certeza que ela vai ter o financiamento. Na hora de ficar assim, no ar, você gastou tudo isso, agora eu vou te financiar. Aí eu não tenho dinheiro para investir, eu fico lá, gastei tudo isso. Não, se você tiver cadastro, capacidade de pagamento, não tiver endividamento muito alto e tiver recurso, você consegue financiar. A única certeza que a gente tem é da morte. Na vida, a única certeza que a gente tem é da morte. Não tem. Não, não é a Caixa. Não é a Caixa. Você pode financiar em qualquer banco. Não é na Caixa. O banco é assim. Primeiro ele trabalha com restrição, se a pessoa tem capacidade financeira. Mas como você vai saber se você consegue financiar se não tem nem o projeto? Não tem jeito. Não, aí você está concedendo crédito. Não tá, tem correspondente bancário aqui. Você pode ir lá, ela vai fazer, chama SICAQ. Ela vai pegar o teu rendimento, que hoje é bem simples, né? É só um lerite só e comprovante de renda. Já vai saber quanto você pode financiar. Isso aí tem. Aí você pode ir atrás de... Quanto você pode financiar? Tem, claro. Qualquer correspondente faz para você. E não é simulação não, tá? Você entra lá no site da Caixa pela tua renda, você vai lá simular. Quanto que eu consigo financiar? Consegue até... Ali, ele não está vendo se você tem endividamento, qual é a tua renda. No correspondente bancário, ele já vai fazer a tua análise de crédito, vale por 180 dias, né? 180 dias, tem sim. Agora, você vai ter que investir? Vai, você vai ter que pagar alguém para fazer o projeto, provar na prefeitura. Então, existe o que você está falando sim, tá? Não, fica à vontade. O empreendimento transita pelo correspondente bancário ou não? Sim. Transita também pode. É a mesma coisa. É o repasse, né? Pode ser na agência, mas hoje é... O início da negociação para se aprovar um empreendimento Não, não, o correspondente é o final, ele entra no final. Empreendimento contratado, aprovado na Caixa, tudo certinho, aí ele vai ter que trazer a demanda. Através da agência, ele marca uma reunião com a gente aqui, com a engenharia, você vai trazer um projeto, vai ver se está ok e tal. Minha Casa Minha Vida tem muita regra, tá? Acessibilidade e tal. Então, lá, qualquer agência de registro, você pode ir com o gerente lá, quer marcar uma reunião com o Wagner. Eu vou lá, a gente faz. Tá? E qualquer um de vocês aí, tá? Tem um construtor que quer saber como é que funciona para construir com Jeric. Procura o gerente da tua agência, ele marca comigo, a gente atende ele. Isso é uma maneira. O que acontece, pessoal? Você viu o tanto de empreendimento que tem aqui? Quando eu cheguei aqui em 2017, tá havendo uma mudança de cultura aqui na Praia Grande. Antes eles financiavam muito com recurso próprio, não tinha? Muitos ainda têm, mas muitos já estão parando. Porque por mais capital que a pessoa tenha, ela financiar a obra e depois ficar recebendo em 150 meses, ela não repete o mesmo prédio que ela fez. Não repete, porque o custo aumenta muito, o ganho financeiro que você acha que está tendo aí, você vai ter que criar um departamento jurídico para cuidar das inadimplências e você vai financiar para pagar, para receber em 120 meses. Então,
Já está havendo uma mudança de cultura aqui. Então, aprendam a vender com financiamento bancário. Daqui a um certo tempo... E tem construtora que já não está só com financiamento bancário. Vocês já ouviram isso de alguma construtora? Essa é a tendência. Porque o banco financia. O construtor, o dinheiro dele é para construir, é para fazer projeto, nem construir. Ele toma dinheiro. Como que é o empreendimento? Eu financio quem tá comprando já na planta. Ele financiou 300 mil, vai fazer em 10 meses o empreendimento. Aí todo mês eu tiro, vai ser 10% ao mês, eu tiro 30 mil dele, a construtora construiu 10%, eu vou lá, tiro 30 dele e passo para a construtora. Então a construtora, ela vai usar o dinheiro dela só para o arranque de 30 a 60 dias. Depois, o financiamento da pessoa física vem e cobre. Então, a construtora, com o mesmo capital que ela tem hoje, imagina você construir um empreendimento de milhões. A hora que terminou, você vai legalizar, depois que você vai começar a trazer as pessoas para financiar. Aqui não, você já traz na planta. Então, o mesmo recurso que ele tem para fazer um prédio, ele vai fazer quantos? Porque o recurso dele não é para financiar a obra, é para comprar terreno, fazer projeto. Aí você cria um círculo virtuoso. Então, aprendam aqueles que já não têm, insistem em vender imóvel financiado, que a tendência é com caixa, com qualquer banco. Na planta, só a caixa que faz, tá? Tem outro que faz. Então, aprendam, porque é fácil vender quando é carteira própria, né? Porque não tem restrição, não tem nada. Vai lá, ó, vendi esse aqui. Ele pega o cheque da entrada, você já recebe a comissão, e depois ele fica na carteira própria. No banco, dá um trabalhozinho mais, não dá? Porque o consultor vai te pagar se o cara tiver o crédito aprovado. Não sei se é assim, né? Que funciona, né? Só que é a tendência, gente. É a tendência. Eu trabalhei em vários lugares, tá? A Praia Grande é um caso atípico de financiamento na carteira própria, que já está mudando. Já está mudando. Então, a tendência é, aprendam, insistem em vender imóvel financiado por banco. Que num espaço não muito longe, não vai ter mais o financiamento da carteira própria. E garantia também, né, gente? Segurança, né? Teve um caso aqui na Praia Grande, que os 2 empreendimentos que foram financiados com a Caixa, deu um problema na construtora aí, foram entregues. Os 2 que assinaram com a Caixa foi entregue. Porque quando assina com a Caixa, ela tem a gestão para terminar o empreendimento. Com financiamento da pessoa física, um crédito que libera para a construtora, obra executada. E tem um seguro. Então, deu problema na construtora, aí o seguro substitui e contrata uma outra. Então, é segurança para todo mundo. A construtora, ela vai lançar um prédio. Ele entra nesse sistema aí? Sim. Pode ser, gente, para contratar com a Caixa, pode ser de 0 de obra até 80% de construção. Tá? Os empreendimentos que estão aí com 40%, com 50%, é o melhor dos mundos. Porque o que acontece? Quando aprovou na Caixa, está com 60% de obra. Tem bastante aí, né? Tem bastante. Então, você vendeu lá e está na carteira própria, vou contratar com a Caixa. Aprovou na Caixa, aprovou, está tudo prontinho. Aí ele traz o cliente. Hora que assina com esse cliente, a consultora recebe o terreno sempre à vista e 60% da obra que está executada, ela já recebe 60% do financiamento da pessoa. Então, ele antecipa o fluxo de caixa. E já pode começar pensar em outro projeto. Porque hoje o que acontece? Ele coloca dinheiro dele até legalizar o empreendimento. Depois, terminou a obra. Depois, de terminar a obra física, para legalizar, vai mais quanto tempo? É de 60 dias a 90 dias, né? E o dinheiro parado ali. Depois que ele vai começar, com a triga individualizada, ele vai conseguir reaver o dinheiro dele. Se financiar na planta, ele vai receber todo mês o percentual que está executado. Se contratou com a Caixa, está com 70, o cara financiou 1 milhão. Ele vai receber 700 mil daquele empreendimento. E os outros 30, como é que ele vai fazer? De acordo com a medição, com o cronograma que ele apresentar dos 30% restantes, mês a mês. No caso, o senhor comentou que a Caixa, se ela financiar a obra, vai ser realizada, né? Agora, a construtora que quer dar o golpe, ela não vai incorporar esse imóvel.
Vocês vendem imóvel sem incorporação aqui? Hã? Não, incorporação é onde começa tudo. Se não tiver incorporação, Não, você não pode nem vender. O consultor não pode nem vender. Não, a Caixa, para ela aprovar o empreendimento, tem que estar legalizado. Que, embora aconteça aqui na Praia Grande, a vendas sem incorporação, isso é uma prática que não deveria existir. Hã? Mas se contratou com a Caixa, está tudo certinho. O empreendimento sem a incorporação ele não existe, né? Claro que a pessoa compra um imóvel frente ao mar e depois ela só tem um passeio de terreno. Não tem um imóvel. Ele só pode ser vendido quando vende à vista. Não tem. Beleza? Mais alguma coisa? Então, pessoal, obrigado aí pela oportunidade.